Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Salve, salve, começando mais um podcast direto da FIPAM aqui. Essa feira incrível, né? A maior feira de panificação e confeitaria da América Latina. Estamos aqui no estúdio da Maxi Ovos, do Grupo Shinoda, que a gente foi convidado, né, para fazer uma bateria de entrevistas com pessoas extremamente interessantes. E agora não vai ser diferente. E a gente tem o prazer de poder fazer isso contando com a sua companhia, né, com a sua audiência, com o seu carinho. Porque tudo na vida a gente tem que ter um propósito, principalmente de levar uma comunicação que seja transformadora na sua vida. A entrevistada aqui é fera, o currículo dela é muito grande, não dá para falar tudo. Ela é uma paulistana, uma workaholic, apaixonada pelo mundo da veterinária, é médica veterinária intensiva e tem aqui um currículo extenso de muitas atividades, né? Formada há 13 anos, ainda muito jovem, né? Nos seus finais de semana gosta de praticar um surf, olha só que legal. E atualmente, principalmente na condução de pacientes graves de UTI e internações e endocrinologia. Consultora em terapia intensiva, professora de pós-graduações, escritora de livros direcionados à endocrinologia e terapia intensiva, pós-graduada em gestão de pessoas e negócios, faz consultoria para times de respostas rápidas e treinamentos e atendimentos para pré-hospitalar e emergências, inclusive para algumas forças como Exército e policiais que trabalham com cães. Presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e uma das 5 intensivistas especialistas nacionais tituladas. Gente, uau! Por isso, olha, essa mulher não tem tempo nem para respirar. Coordenadora do Departamento de Medicina Veterinária da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, mestre em Fisiopatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Instituto do Coração INCOR, mas aí é para ser humano, arrumou um tempinho para a gente, pós-graduada em Emergência, Medicina Intensiva em Endocrinologia pela Anclivepa, instrutora certificada do curso de trauma pela Sociedade Latino-Americana, certificado do curso de cuidados intensivos pela Sociedade Latino-Americana, certificada, ó, gente, coordenador de obra, é um monte de coisa, coordenadora, consultora, terapia intensiva, tem um monte de coisa. Gente do céu, que coisa mais linda, que prazer poder receber a minha convidada hoje, uma mulher lindíssima e muito inteligente, Camila Molina. E você, junto com a Camila, é o meu convidado especial. Camila, que prazer receber você. Prazer, querido, prazer. Você dorme, Camila? Olha, pouco, eu diria. Pouco. E essa é uma das questões aí que a gente vai alinhar ao longo da nossa fala aqui hoje, exatamente quando a gente considera a questão de saúde, né? A gente percebe que aí ao longo dessa trajetória de 13 anos, a gente veio patinando em alguns momentos exatamente por conta dessa correria, por conta desse dia a dia bem turbulento que a gente acaba tendo, né? Em meio a tanta coisa. Vendo isso aqui, o seu currículo, eu acredito que você não tem nenhuma profissão, é uma missão intensiva. Né? Literalmente uma intensiva. Missão intensiva, porque é impressionante o que você faz hoje, né? Dentro do mundo da veterinária. Perfeito, né? perfeito. E arrumou um tempinho até pra gente, a gente fica feliz, né? Usar essa inteligência pro ser humano também, né? Com certeza. O trabalho específico pro ser humano fica aqui na questão do Instituto do INCOR, que você trabalha com pesquisa lá, é isso? Exatamente isso. A gente faz pesquisa, né? Então, a gente, hoje em dia, na atualidade, eu estou trabalhando com diabetes. Então, a gente faz toda essa... É quase uma multidisciplinaridade, né? Quando a gente fala a respeito dessa transição dos estudos, né? Dessa avaliação da parte de pesquisas mesmo. E também, né? Dessa quase que uma transição quando a gente considera a parte da veterinária, as pesquisas clínicas em comparação com as pesquisas laboratoriais. Então, é um prazer muito grande, é algo que... Você nasceu decidida a ser veterinária ou foi empurrada para isso? Decididíssima. Incrível. Essa história é muito interessante, inclusive. Conte para nós. Nasci, nunca tinha tido um cachorro na minha vida. E lá, com meus 2, 3 anos, falei, quero ser veterinária. Verdade. Verdade absoluta. E isso é incrível, porque eu fui filha única até meus 6 anos, né? Então, meu irmão nasceu quando eu já tinha 6 anos. E meu primeiro cachorro eu fui ter na faculdade.
Então é muito interessante falar sobre isso, porque quando eu falo, né, geralmente que eu sou veterinária, a pessoa fala, ai, quando eu era pequena eu também amava meu cachorro e queria ser veterinária, mas não tive coragem. Geralmente é esse discurso que a gente vê, Tá. né? E o meu foi o contrário. contramão. Totalmente, porque eu nasci e sempre gostei muito de animais, mas não tinha uma convivência próxima com animais, sempre morei em apartamento, sempre em São Paulo. Ia passar férias na casa dos meus avós, que era no interior, então era ali o contato mais próximo que eu tinha com a natureza, que eu tinha com, né, animais, e sempre meus avós me estimularam sempre muito a essa parte dos animais, então a gente tinha uma convivência bem boa, assim, de pé no chão, brincar na rua, né? Quando você pouquinho entrou na diferente. veterinária, você falou assim, é isso mesmo, né? Só Na que você se verdade, aprofundou muito, né? perfeito, mas na verdade eu nunca tive dúvida. Então eu entrei na veterinária tendo certeza de que era veterinária mesmo. Isso também é legal da gente falar, porque a gente tem aquela fase meio de transição ali do ensino médio, né? Aham. O que fazer, qual vestibular prestar. E para mim nunca foi uma dúvida. Então eu fui sempre muito direcionada. Né, os cursos que eu gostaria de fazer e não surgiu dúvida em momento algum com relação a ter que tomar a decisão de uma carreira, né? Foi basicamente isso. E você tem algum animal específico que você é apaixonada? Eu sou muito apaixonada por cães. Cães? Cães de um modo geral, Ao longo da vida inteira, eu sempre fui muito, muito, muito apegada, né, a cães. Tive alguns cães ao longo da vida. Tenho hoje em dia uma pequenininha que é filha, né? Aham. Vira filha, não tem como. É uma Shih Tzu de 11 anos. Então, a gente ao longo da vida vai, né, fazendo essa... É uma caminhada mesmo e uma descoberta também nesse sentido. E a veterinária me trouxe algo que eu descobri na veterinária, na verdade. Porque a gente tem muito uma falsa ideia de que veterinário cuida de animais, né? Então é uma ideia muito sedimentada, muito congelada. E quando eu entrei na profissão, uma das coisas que mais me comoveu e que mais toca meu coração até hoje Tá. é o fato de cuidar de pessoas, pessoas e famílias. Então eu falo muito sobre isso, porque na verdade o que acontece o animal hoje em dia, né, o pet hoje em dia, o gato, o cachorro, ele se tornou parte da família. É impressionante, Então- mudou mesmo. O comportamento humano com o animal. Completamente. E Mas esse é o principalmente- processo de evolução do planeta Terra, tá? Uau, que incrível. Isso tem a Muito ver bom com o ouvir processo evolutivo do planeta Terra. Excelente. E essa proximidade foi uma das coisas que mais me chamou a atenção com a veterinária, né? Nesse sentido de que cuidar de pessoas e cuidar dessas famílias e conseguir contribuir, conseguir fazer a diferença, realmente é algo. Hoje em dia eu diria que é uma das coisas que mais brilha meus olhos, assim, olhando a profissão como um todo. E também faz muito sentido pela escolha da especialização. Qual que é a missão do animal na vida da gente? Nossa, essa é profunda, hein? Mas é principalmente nos ensinar, assim, ao meu ver, né? Minha visão Claro. inserida nesse cenário, né? Mas eu acredito que principalmente nos ensinar que a gratidão é uma das coisas mais importantes da vida, né? Porque a gente aprende muito isso com eles, né? Então, em qualquer cenário, isso eu tô falando tanto no cenário hospitalar quanto no cenário doméstico, tá? Tô falando como Camila veterinária e como Camila Olha mãe só, de pet. olha só. Né? Tô falando nos dois cenários. O cachorro agradece quando está doente, está sendo cuidado? Demais, 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 demais. E é um tipo de gratidão muito interessante, porque é uma gratidão que não precisa ser dita, né? Então é uma gratidão que a gente coisa sente, linda. é uma energia, é uma, né, uma reciprocidade, uma troca muito grande com esses pacientes, principalmente os pacientes graves. Então, eu diria que excelente, assim, é um... Eu tenho a impressão que o cachorro, quando vai comer, pelo menos lá em casa, você põe a comida para ele dá um tempo de uns 15, 20, 30 segundos, às vezes, na frente da comida. Eu falo, mas que esse cachorro fica parado não come, né? Para mim, ele está rezando, agradecendo. É meio louco certamente, isso, né? Não, certamente. E, assim, o tipo, né, de agradecimento deles, obviamente, é diferente do nosso, mas tem muito disso, né? Assim, como que é a sua rotina, como que é a sua interação, né? Como que é essa... É basicamente uma relação, né, que se cria e uma troca que se cria muito forte com a família. Então, a gente percebe isso Eu acho que isso não é só o cachorro, o gato, né? Qualquer animal, né? Qualquer animal. Qualquer animal. Qualquer animal, principalmente. né? A gente percebe bastante também com os equinos, né? Que são os cavalos. Durante a graduação, eu trabalhei, de certa forma... Hoje o pessoal faz constelação com o cavalo, né? O cavalo tem... A sensibilidade do cavalo é 13, 15 vezes mais do que o gato. Maior, exato. Que E o loucura, gato né? já é considerado, né, um animal super sensível nesse sentido também de troca, né? Eu entrevistei uma veterinária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela mora em Campinas, inclusive, Uau. né? E cresceu muito o trabalho que ela está fazendo, que ela tem ela conversa com o animal telepaticamente. Então ela entende o animal.
Perfeito. Por exemplo, um dono que pega o gato, coloca a comida em cima que o gato não gosta, sabe? Ou deixa resto de comida. Diz que fala tudo. Eu fiquei assim, entrevistando ela, eu fiquei assim, não pode ser, isso aí é loucura demais, né? Ela falou, não, e não é só gato, cachorro, é passarinho, qualquer animal. Perfeito. Pela telepatia. Inclusive, ela anda com uma psicóloga, para que a psicóloga ela passa todo o problema do dono para a psicóloga, que foi contado pelo bichinho de estimação, para que a psicóloga converse com a família, com o dono do gato, do cachorro, sei lá o que, entendeu? Perfeito. Porque ela está passando por problemas e que precisa ser resolvido. Excelente. Entendeu? Não, nós percebemos que é uma fase crescente, principalmente essa questão do comportamento, né? A ciência do comportamento animal. Então, tanto para gatos quanto para cães, né? Então, isso vem sendo bem desenvolvido, vem sendo, né, como eu disse para você, numa crescente nesse sentido, né? Principalmente através de estudos científicos, né, que avaliam correlações, por exemplo, de comportamento das famílias com os pets. Trabalho bastante com endocrinologia, então, às vezes, a gente correlaciona de forma muito clara hábito saudável ou hábito não saudável, alimentação, score corporal da família, score corporal do pet, né? Toda a parte de doenças metabólicas, obesidade, também muito relacionado a essa questão do estilo de vida e da qualidade de vida e da longevidade também, né? Então, é muito interessante. Mudou demais também a questão do setor alimentício dos animais, né? Muito, muito. Mudou muito. Você entra hoje no pet shop, tem tipo de comida light, é vegetal, né, vegano que fala, né? Perfeito. Tem de todo tipo, né? Exato. Hoje em dia a gente tem uma gama, né, de incorporadoras e mesmo as grandes indústrias, né, nós temos várias e tem principalmente as rações terapêuticas, né, que acredito que seja, né, esse cenário que você citou das lights, das rações que são às vezes até para hipersensibilidade, né, ou distúrbios metabólicos, doenças endocrinológicas. Então hoje em dia certamente é muito amplo. E a gente tem excelentes produtos para trabalhar aí na nossa prática também. Mais uma pergunta, que assim, você que cuida muito de animal, você acha que o ser humano está passando um pouco do limite entre a relação que de fato é do animal com a família e muitas vezes confundindo o bichinho a ponto de interpretar como filho da gente? Como é que vocês avaliam isso? Porque tem muita gente que parece que está passando do ponto ou é a impressão da gente? Na verdade, não é que está confundindo, é que tem a certeza, né? É o que eu te disse. Então, hoje em dia, na atualidade, diversas famílias têm o seu pet como filho mesmo. Então, principalmente nesse cenário que eu te disse da terapia intensiva, a gente percebe isso com uma clareza muito grande. Então, nós temos pacientes que passam dias, semanas na UTI, pacientes que ficam ventilados em ventilação mecânica. É incrível falar sobre isso, porque como eu estou nos dois cenários, tanto no hospitalar humano, né, quanto no hospitalar veterinário, muitas vezes eu atendo médicos, né, médicos de hospitais renomados, médicos, né, de grande renome, e eles ficam impressionadíssimos a hora que eles entram nas UTIs que a gente trabalha, a hora que a gente conversa, a hora que a gente troca esse alinhamento, essa experiência, eles ficam boquiabertos, porque às vezes eles nem imaginavam, né, que a gente já tinha toda essa estrutura. Então, hoje em dia, a nossa UTI ela é basicamente a mesma UTI, tem os mesmos equipamentos, eu tenho ventilador mecânico, eu tenho hemodiálise, eu tenho reanimador, eu tenho... Tudo que tem no humano tem para o cachorro, para o animal? Exatamente isso. Inclusive, formas incríveis de fazer a monitoração desse paciente, né, de acessar toda a parte ali, a gente chama de hemodinâmica avançada, a mesma coisa que eu tenho numa UTI de ponta humana, eu tenho, né, nas UTIs de renome veterinárias também. Então, a sua rotina a gente sabe que é super intensa, cheia de plantões, né? Decisões críticas, inclusive, né? Em que momento que você percebeu que precisava incluir uma suplementação? Como é o caso da albumina, maravilhosa, por sinal, muitos anos, 4 anos tomando albumina, já se não for mais. Perfeito. Da Maxi Ovos, você percebeu que tinha que usar esse produto na sua alimentação, na sua rotina diária? Excelente essa questão, porque eu sempre fui muito ligada a esporte. Inclusive, é uma das minhas principais válvulas. O seu esporte é o surf? Você corre também? São alguns, eu vim numa transição, né? Então, eu brinco que eu costumo criar alguns hiperfocos com relação aos esportes. Então, a corrida, ela foi, assim, um dos estopins iniciais. Desde criança, eu sempre fiz muito esporte. Eu entrei na natação com 2 anos. É tão bom ter esse recall, né? É, muito bom. Muito, muito bom. Então, eu entrei com 2 anos na natação, passei pelo vôlei, né? Até que fui para a corrida e me apaixonei pela corrida. Fazendo, né, praticando, tanto na minha rotina diária, quanto competindo também. E aí eu tive uma fratura na corrida. E essa fratura, ela veio por overtraining.
Então, imagina, um excesso de Excesso de treinamento, exatamente por conta dessa questão de colocar minha válvula de escape dentro do esporte, né? Porque a gente lida com rotinas muito cansativas. Na época, eu ainda fazia bastante plantão e era exatamente essa questão de aliviar ali, né? De ter toda a parte de modulação neural ali relacionada a essa questão do benefício do esporte, né? Mas aí tava um pouquinho over, né? Você falou workaholic, eu tava ali um pouquinho over no Você esporte intensa. também. Qual é o seu signo? Eu sou Capricórnio. Tá. Trabalho, trabalho, Tá trabalho. explicado. É tudo intenso. Então, é tudo intenso, exato. E aí no esporte não poderia ser diferente. Então fui pra corrida, fiz uma fratura, então tive que ficar paradinha aí por quase 2 anos por conta da fratura, mas nesse meio tempo fui adquirindo outros vícios em esporte. Então a bicicleta hoje em dia é algo que eu pratico bastante, a yoga, tô já quase 7 anos de yoga. Nossa, que delícia, né? Eu faço principalmente a hot yoga. Então, é algo incrível também, principalmente nessa questão de modulação como um todo, né, do organismo. E o surf agora é o filho mais novo na modalidade dos esportes e dessa loucura de... Você encaixa do bem no esporte. surf, porque Eu o gosto surf você já percebeu que no surf não tem gente feia? Ah! É que chega até a irritar esse esporte. Eu, por exemplo, jamais poderia praticar surf. Eu acho linda. Vai pra praia e fica desse tamanho assim, né? Não é bem Descasca assim, tudo. não. E o surfista, eu nunca vi um surfista feio na minha vida. Não, fora aqueles que irritam ainda, que ficam naqueles canais off lá, tipo assim, eu passei a vida na praia, né? O cara lá na Havaí, lá em Portugal, lá não sei aonde. É maravilhoso, assim, eu tô nessa fase de amor profundo pelo surf exatamente por conta, né, de tudo isso que ele proporciona, dessa integração com a natureza, dessa válvula de escape sensacional. E eu fiz mergulho também durante bastante tempo. Isso. Faço mergulho ainda. E o que eu falo é que, assim, tudo que faz com que a gente se mantenha no momento presente, focado no aqui e no agora, é uma meditação. Então, o surf é uma meditação, o yoga é uma meditação, o mergulho é uma meditação. E é exatamente tudo que traz a gente um pouquinho de volta pra gente mesmo nesse sentido, Quanto né? tempo De toma reconexão. Ah, quase 4 anos. Quase 4 anos. 4 anos. Por Todo aí. dia você toma um shake, é isso? De 2 a 3, às vezes. Exato. Principalmente quando eu não consigo fazer refeições, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina muito grande de consultório e eu tenho às vezes eu tenho 6, 7 horas de consultório, né? Eu cheguei a fazer 12 horas de consultório seguida, uma consulta atrás da outra. Então, é a proteína que me salva nesse sentido, Caramba. né? Porque a gente acaba fazendo essas rotinas muito intensas, né? E o pessoal até brinca comigo porque geralmente fica na mesa do consultório a garrafa d'água, que é uma garrafa de quase 3 litros, Tá. que eu vou tomando ao longo do dia. E com certeza a suplementação nesse cenário me ajuda muito também. O nome até parece ser um pouco técnico, né? Albumina, né? Mas como é que você explicaria de forma bem simples pra gente? Perfeito. Para as pessoas que estão querendo mudar essa alimentação, que estão praticando um esporte e que precisam ingerir mais proteína. E por que da eficiência da albumina, por ser da clara do ovo, né? Com certeza. Com tanta qualidade que preza a Maxi Ovis, né? Eu acredito que seja a melhor albumina do Brasil, não Com tenha certeza. dúvida nenhuma. Com certeza. E qual que é a deixa que você dá para as pessoas? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque a albumina, de certa forma, né, é interessante porque ela é tão incrível e tão pouco conhecida, né? Então, uma das Isso. nossas A gente fica questões... muito no whey, né? Totalmente. Então, é exatamente esse o ponto. Que o whey também chegou há pouco tempo, diria aí quase uns 10 anos, basicamente, essa febre, né? De todo mundo Aham. tomar whey, de suplementar. Mas é exatamente pensando nessa questão de fazer a ingestão de uma quantidade necessária para que a gente tenha toda a nossa formação de massa magra, principalmente, nossa massa muscular, né? E o que é mais interessante, né, do produto, uma das coisas que mais me torna fã do produto, é exatamente o fato da gente falar que é uma proteína clean label, né? O que é a proteína clean label? É exatamente um produto limpo, onde a gente tem nada de aditivo, a gente não tem corante, a gente não tem conservantes, né? Que pudessem trazer mal. Hoje em dia a gente vem numa crescente, né? Até falávamos um pouco sobre isso, sobre a questão das desbioses intestinais, Sim, com da certeza. saúde do intestino. Intestino é tudo. E intestino é tudo. A gente brinca que é o segundo cérebro, porque de fato É. né? Toda a parte de modulação hormonal, Os neurônios estão todos lá. perfeito, muito inserida nessa parte da endocrinologia. A gente sabe que a saúde intestinal é incrível, né? Nesse sentido, e o quanto ela proporciona a saúde como um todo. E o fato da gente conseguir ter um produto que não tem glúten, não tem lactose, não tem corante, né? Um adoçante à base de stevia, que hoje em dia é considerado um dos mais naturais, né?
Então, isso tudo faz é um cuidado global, né, Eu eu estava diria. conversando ontem com uma pessoa, está falando sobre o açúcar com o Fábio Amada, que é um chefe maravilhoso, ele Incrível. conhece muito de doceria, sabe? Perfeito. É um confeiteiro, trabalhou até como gerente como confeiteiro da confeitaria Le Cordon Bleu em Tóquio. Incrível. Ele estava aqui ontem conversando. Incrível. Tudo é cultural. Por exemplo, a albumina, ela vai cada vez fazer mais parte ao longo do tempo da vida das pessoas, quando elas descobrirem que isso é a base da clara do ovo, não tem lactose. Perfeito. E que ela tem um custo-benefício, se comparado com os wheys caríssimos, Perfeito. né, ela se torna muito mais barata. Sim. E com eficiência igual ou até melhor. Exatamente, né? Isso. E com alguns benefícios, tipo articulação, é muito bom para articulação, para cabelo, para colágeno, pra tudo. né? Exatamente. Então ajuda muito. Então acho que é cultural, assim como o açúcar também tende a diminuir. Você falou do adoçante. Cada dia mais a tecnologia vai trazendo um adoçante. Com certeza. E vai ficar com mais cara de açúcar sem fazer o mal do açúcar. Porque o que causa muito câncer no intestino, como morreu várias pessoas agora, inclusive a Preta Gil, perfeito. é por causa de açúcar no intestino, gente. Exato. Tudo parte inflamatória, né? Essa rotina que a gente vive hoje, desse estresse. A gente fala muito sobre os disruptores endócrinos também. São os plásticos, que hoje em dia a gente considera, até quando a gente fala em uso de micro-ondas, né? Por muito tempo se falou do Teflon também. O quanto tudo isso vem impactando na nossa saúde de uma forma direta. A gente está recebendo tudo agora. Por isso que essa quantidade de câncer. Perfeito. As intolerâncias, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten, né? Você sente, então, que ao consumir albumina, agora de forma muito espontânea da tua parte, coração, né? Totalmente. Sempre prezando com a verdade da qual o seu currículo não deixa ser diferente. Com certeza, com certeza. Né? Ela consegue te manter fortemente no foco, te dar energia para os seus plantões, que pelo jeito você deve dormir pouco por dia, né? E deixa você mais resistente a um longo dia de tantas consultas e etc, né? Perfeito. Ela realmente te atribui isso? Você sente isso na hora que você ingere a albumina, essa energia que ela te dá? Totalmente, principalmente com relação ao desempenho no treino, né? Então a gente sabe que períodos de jejum prolongado podem provocar perda de massa magra, dificuldade do ganho dessa massa magra também, além de mudar o metabolismo de gordura como um todo, né? Então o fato da gente suplementar é exatamente pensando nisso, né? Em não prejudicar o ganho da massa, né? A gente eu monitoro bastante, bem de pertinho, bioimpedância, massa magra, percentual de gordura. Você está falando isso no animal? Não, em mim. Em você. Porque aqui ela é uma transição, né? Ela também trabalha com essa coisa da questão endócrina com pessoas, né? Por isso que eu estou perguntando se é animal, porque. Perfeito. Mas tudo que ela faz nela, com certeza ela deve fazer no animal também. Com certeza, exatamente por conta disso. Como a gente trabalha muito com pesquisa, né? A gente acaba, de certa forma, trazendo um mundo muito similar, né? Então a gente trabalha bastante com essa parte de metabolismo, principalmente, resistência insulínica. Excelente a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que o diabetes hoje em dia, em humanos, é crescente, assim como nos cães e gatos. Por que é crescente a diabetes? Por causa da alimentação ou por causa da ansiedade e do estresse? As duas coisas juntas. Você sabe que nós vivemos uma pandemia mental no mundo, né? Perfeita Principalmente colocação. por causa do medo, que é a raiz de todas as emoções ruins que nós temos no corpo, que é ruim. Você ter raiva, não é que cria-se defesa, uma raiva no momento oportuno, ela encaixa perfeitamente, mas tem que ser equilibrada. Mas a inveja, como fala, as emoções ruins, como ciúmes, por exemplo, tudo isso, ela estraga o ser humano, né? Exatamente isso. Então a gente precisa equilibrar. E como fazer isso, né? Não, excelente colocar, porque quando a gente fala, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito virtual, né, mentalmente falando. Mas não, está diretamente ligado com a fisiologia. Então, por exemplo, só essa questão da gente falar que é sistema de luta e fuga, lembra que a gente falava, né? Que é aquele que ou que você corre ou você paralisa, que está relacionado ao medo diretamente. É um sistema que faz ativação de eixo hormonal. Então, as duas coisas estão ligeiramente intrínsecas, né? Assim, elas são completamente coesas. Por quê? Se eu tenho uma ativação de um sistema de resposta rápida, que seria aquele de correr, quem que está alta no meu sangue? Minha adrenalina, meu cortisol. E o que ela faz? Ela prejudica a insulina. E a hora que ela prejudica a insulina, ela te predispõe ao diabetes. O estresse, né, minha querida? Totalmente. O estresse leva a diabetes? Exatamente isso. O hormônio do estresse, o cortisol, né? Altamente direcionado a essa questão de resistência insulínica. Gente, então, é muito importante, porque realmente a diabetes... Quando você tem diabetes, você consegue curar ela ou não?
Depende. Em humanos, existe a classificação principal, né? Uma classificação macro, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 está relacionado ali a uma apresentação mais infanto-juvenil, relacionada principalmente a uma falha pancreática, né? Uma alteração autoimune que leva à falha pancreática da produção da insulina. Tá. Já o diabetes tipo 2 é o diabetes que você controla com qualidade de vida, com melhora do sono, exercício físico, dieta. Ela tá lá. Mas ela tá lá. E aí, às vezes, as pessoas revertem, inclusive utilizando menos medicamentos quando levam uma qualidade de vida adequada, quando pratica esportes, quando pratica uma dieta adequada, né? Então, é o que eu falo, né? Tá tudo na nossa mão. Nossa saúde está na nossa mão. Eu né? acho que quando tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ama a ti mesmo para amar o teu próximo. Tem isso que fala, que é bem famosa, inclusive, né? Perfeito. Você não tem condição de amar ninguém, nem teu pai, tua mãe, teu cachorro, se você não amar você mesma. É isso. E aí, um dos amores que é essencial neste amor por você mesmo, uma delas é a saúde. Perfeito. O principal delas. Se você não se cuidar, não fazer uma... Viu? Como você vai ser digno de amar alguém se nem você respeita o seu próprio corpo, né? A sua própria alimentação? É exatamente isso. Tem uma passagem muito interessante de um yogi famoso que ele diz que quando a gente tem saúde boa, a gente tem muitos problemas. E quando a gente não tem saúde, a gente passa a ter só um. Então isso Que é a doença, né? que é a doença, né? Boa. E é único, né? Quando a gente tem a doença, quando a gente tem essa perda da saúde, aquilo é o mais importante, é aquilo que a gente vai precisar focar, né? E aí todo o resto vira resto, né? Você tem toda Então, a esse ponto é muito interessante também. Como é que na prática você costuma usar a albumina? Você estava falando para mim que você toma 2, 3 vezes por dia, sem problema algum, é isso? Perfeito, principalmente quando eu tenho necessidade de substituir refeição, assim, num momento de correria. Você mistura com né? café, com alguma coisa? Geralmente eu misturo com água, que é o que eu mais gosto é misturar com água. Eu tenho intolerância à lactose, então se eu pra misturar... Você, isso aqui é amor, não. Maravilhoso. Na verdade, foi por isso que eu cheguei na albumina. Ah, agora explicou. Totalmente, porque... Exato. Só cortando. Claro, não, pode falar. Isso. Depois que você faz uma dieta de lactose, parece que você não consegue comer mais nada de leite, gente. Perfeito. Eu não gosto de leite mais. Exato. Eu não tenho tolerância à lactose. Perfeito. No caso, foi conta a história. Foi intolerância e eu percebi exatamente usando o whey. Então eu fazia uso prolongado do whey. Super, eu me sentia muito mal. E tem outras coisas também envolvendo perfil inflamatório, né? Então, retenção de líquido, toda a parte de doença, dor de cabeça. Olha só. Tem muita questão envolvida com a lactose, essa questão de dor de cabeça, cefaleia, né? Você tá vendo, gente, quando você está tomando alguma coisa que você não percebe o que está fazendo mal para você? Às vezes você está praticando esporte, tomando uma whey, pode estar fazendo super mal para você, entendeu? Porque tem que fazer um exame para saber se você não é intolerante, exatamente né? isso. O acompanhamento com o nutricionista, o acompanhamento com o gastro, né? Tudo isso é muito importante hoje em dia. E aí foi exatamente aí que eu cheguei na albumina. Que eu falei, gente, eu preciso de uma estratégia para não perder massa magra, para continuar evoluindo no meu treino, mas eu preciso de algo que eu não utilize whey. Porque também acaba sendo infundado. Hoje em dia, na época não tinha, mas hoje em dia já tem o whey sem lactose. Só que tem outros problemas associados, porque as pessoas que têm geralmente intolerância à lactose podem ter um certo grau de intolerância à caseína, que é a proteína do leite. Ah, que a caseína tem mesmo nesse que não tem lactose. Perfeito, porque aqui na não tem verdade caseína. aqui não tem caseína, porque a proteína é do ovo. Então, o que acontece? A caseína é a proteína do leite, e aí as pessoas que têm intolerância à caseína, mesmo com a lactase, se sentem ainda com estufamento e desconforto. Boa Então explicação. foi uma excelente reflexão, e aí vim parar na albumina, já aos 4 anos aí que eu faço consumo. Então é muito interessante exatamente por conta disso, porque é uma fonte limpa, proteica. Você indica ela? Super indico. Sim. Para humanos e para alguns tipos de pacientes eu também acabo utilizando. Eles na compram pela prática. internet. Pela internet. Chega na casa, né? Excelente, super rápido, não tem nenhum problema. Com relação às pessoas, né? Muita gente me pergunta, às vezes... E o preço é bom, né? Excelente. Vale muito a pena. Excelente custo-benefício e a própria utilização também, né? Ela é uma proteína, a gente chama de alta conversão, né? Então, a gente tem cerca de 25 gramas. Você levanta a bandeira mesmo da albumina, hein? Super, porque eu sou muito apegada nessa questão nutricional, nessa questão de esporte, saúde. Imagina o estudo que você tem em cima disso, você não está falando besteira, não. Exato. Não, e para mim mesmo, eu sou bem criteriosa com relação a essa questão de alimentação, nutrição, né? Para mim mesmo, isso falando, né? Então, é algo que a gente realmente recomenda porque a conversão é muito boa. Você toma 2, 3 vezes por dia, um pote para você tá por 10 dias. Basicamente. Às vezes mais, às vezes menos. 3 potes por mês. Mas a gente... A quantidade de proteína que a gente
inserida, né? Exato, exatamente Porque tem que isso. explicar para a gente também que nós, seres humanos, o animal também tem que comer uma quantidade de proteínas. Perfeito, excelente colocação, porque às vezes as pessoas fazem um uso, né, Porque desculpado para de nós tudo é isso. 2 gramas por quilo, né? Média isso. Pro humano, isso, né? Dependendo do isso. que você pratica ou não esporte. Exato. E pro animal? É que, na verdade, o que acontece? As dietas são muito individualizadas para os animais, principalmente por conta dos portes diferentes, né? Então, um cão de porte pequeno é diferente de um cão de porte grande, enfim. Claro. Mas o mais importante é exatamente Mas isso. é por quilo que calcula também? Geralmente sim, ou por necessidade, por doença de base. Então é um mundo à parte, né? Por exemplo, a gente tem na veterinária hoje em dia os nutrólogos, que fazem toda essa parte de manipulação individualizada de dieta, que é incrível. Entendi. Então é bem interessante quando a gente fala nessa questão da necessidade do acompanhamento, porque muitas vezes as pessoas acabam se suplementando de forma errada também, né? E essa conversão, por exemplo, isso é o que eu uso de acordo com a minha rotina. Tem pessoas que precisariam menos, tem pessoas que talvez mais, né? Então essa individualização hoje em dia é alma do negócio, né? E outra, você que trabalha com medicina intensiva sabe, né? O quanto o cuidado nutricional é importante, né? Completamente. Totalmente, não é? Totalmente. Porque senão, minha amiga, e eu acho que nós erramos muito com o animal em casa, né? É. A gente erra com a gente, É a gente isso com o que eu ia animal. falar, exatamente isso. A gente erra com a gente É erra meia com dúzia os de nossos castigado que pets. faz certinho. Perfeito. Porque, pense bem, quantas pessoas você conhece hoje, não do seu ciclo de amizade íntima, que acho que você deve estar numa conexão com pessoas que praticam esporte Perfeito. também, acho que nessa Perfeito, vibe e tal. perfeito. Mas que vai no seu consultório, por exemplo, e Perfeito. cada 10 lá, quanto pratica esporte? É uma porcentagem pequena, né? Mesmo se a gente for falar na atualidade brasileira, Ou seja, reflete no animal, porque o cara, se o cara Totalmente. pratica, você acha que ele vai estar importando o que o animal está comendo? perfeito, exatamente isso. Por isso da correlação da obesidade com o pet, né, com as doenças metabólicas, com toda essa parte que a gente percebe que é altamente, né, assim, se traduz muito, né, entre a família e o animal. Você é super regulada para comer, né? Eu pedi um waffle para você aqui de super light com mel, você não quis. Você quer um suspirinho? Não, obrigada. Tá vendo? Agora essa pequena Maria, gente. É, fica bonita assim a menina. Uma menina ainda, que coisa linda. Muito obrigada. Viu? De nada, querido. E você sabe que a Maxi Ovos ela é conhecida por ter um produto super puro, assim, né? Sem aditivos, né? E de fácil digestão. Mas, para mim, que uso abomina, o que eu sinto mais nela que o whey não dá é a saciedade de fome, sabe? Perfeito. Ela mantém muito mais tempo eu sem fome do que o whey. Perfeito. Você não Excelente. toma whey, você não sabe, né? Mas quando Excelente. você toma whey, você vê que ele não dura tanto Perfeito. a saciedade. Perfeito. Tem relação com a conversão. Então, se a será gente que é isso? pegar assim, o que acontece? Quando a gente ingere qualquer proteína, né, seja de origem animal, seja a albumina, que é proveniente do ovo, a gente tem a quebra dessa proteína pelo nosso trato gástrico, né? Então, a gente tem lá, para que ocorra a absorção, eu preciso que a proteína vire aminoácido. E a proteína do ovo é uma das mais bem convertidas nesse sentido, né? Então, é uma proteína de excelente qualidade. E é exatamente um dos motivos pelo qual a saciedade é interessante também nesse sentido, né? Legal porque tem gente que busca a albumina para massa magra, para evitar perda muscular, Perfeito, né? excelente. Melhorar a imunidade. Excelente. E melhora a estratégia. imunidade. Sim, porque se a gente considerar que todo o nosso sistema imune é A proteína ajuda na imunidade? super ajuda na imunidade, né? Ajuda nessa parte de resposta a infecções, né? O que é muito interessante a gente falar também, a gente já citou a questão da saúde intestinal, é outro ponto importantíssimo da imunidade. É tudo, hein? Faz toda a diferença, saúde intestinal adequada. pra Equilibra tudo, né? a flora a albumina? Ela auxilia, né? Ela auxilia porque, querendo ou não, é substrato energético, né? Então, isso é muito Certeza, importante. né? O que a gente precisa levantar, né, nesse cenário da questão intestinal, só para a gente citar, é que qualquer tipo de proteína pode ter sua conversão prejudicada ou mesmo a sensação ao ingerir prejudicada se o indivíduo tiver desbiose. Então, às vezes, fermenta mais, né, pode causar, que seja flatulência, né, eructações, mas isso qualquer tipo de proteína. Então, é até legal a gente falar, porque se você tem esse tipo de sintoma ingerindo, seja carne, frango ou qualquer coisa, ovo que seja, né,
é interessante pesquisar essa questão da saúde intestinal, porque hoje em dia a gente vive também numa pandemia de desbiose, né? Pandemia de desvio. Sabe por quê, né, gente? Exato. Comer essas coisas que tem. É muita oferta no supermercado de muita porcaria. Muita. Muita porcaria. É muito verde, nada de enlatado na sua vida. Mas o cara comer salsicha, gente. Exato, Você come uma exato. salsicha alemã no restaurante, uma vez na vida, outra na morte, tudo bem, né? Perfeito. O problema é a rotina, né? O hábito. Né? Mortadela, vai comer uma mortadela que é um embutido, comer presunto. Eu não sei mais o que é presunto, não sei mais o que é peito de peru, acabou tudo isso. com certeza, é. Né? Não dá para comer isso aí. Muito conservante, muito De corante. vez em quando você pode comer, ninguém morre, né? Não precisa ser 880 igual a doutora aqui, não. Não, equilíbrio. Tem equilíbrio também? Equilíbrio, é importante, como A tudo na vida, churrasquinho né? você come com a gordurinha ou não? Não como, não como. A gordurinha eu não como. Não come. Vou ficar devendo a gordurinha. Toma uma cervejinha? Também não não. tomo. Toma um gin? De vez em nunca. De vez em quando um vinhozinho, né? Aí. Um resveratrol aí, fazendo, né? Um componente aí Ou de, seja, ela de já tem um benefício. comportamento de atleta, diferente, né? Exato. Mas essa sua atuação exige preparo físico e mental também, né? Porque Totalmente, você, totalmente. para treinar as equipes de resgate de emergência, por Perfeito, exemplo, perfeito, uma albumina aí exatamente te ajuda, então. Ajuda demais e é isso mesmo. É interessante falar sobre físico e mental, né? O compliance que acontece aí nesse cenário, porque eu insisto em dizer que começa no mental, vai para o físico, mas aí as duas coisas acabam se interpolando em algum momento, né? Entendi. Porque acaba sendo uma questão de escolha diária, né? Mesmo os nãos que a gente dá, né? Imagina, a gente sabe que é tudo pensando exatamente no benefício, pensando, né, no que a gente vai conseguir ganhar através disso. Esse né? treinamento que você dá para as equipes de resgate e emergência, o que é? É para socorrer animal também? Na verdade, são as equipes que trabalham com os animais, né? Então, polícias, né? Polícia rodoviária, Tá. o mesmo exército a gente já fez, que seria o atendimento de primeiro socorro ao animal. Ao animal. Exato. O animal que leva uma... Perfeito. Pode ser alvejado, alguma Exatamente coisa? isso. Então, os animais que são atingidos por ferimentos de arma de fogo, né? Nessas faces de combate, O né? animal tem mais principalmente. resistência que o humano quando leva um tiro? Não, na verdade, são bem semelhantes com relação à resposta Resistência fisiológica. Fisiológica bem Uma semelhante. pergunta é essa, né? Com certeza. Imaginava isso, não? Com certeza. Bem semelhante, porque tá tudo. O estudo é o mesmo, né? Que a gente chama de hemodinâmica. Então, o que leva o paciente, por exemplo, né, meu paciente, no caso, a entrar em um choque hemorrágico, né? É exatamente ali a perda da sua porcentagem de volemia, da sua porcentagem de volume de sangue circulante, né? Que é a mesma coisa do humano. Então você vai dar treinamento pro policial para poder socorrer o animal. Para ele conseguir socorrer o animal dele, né, de uma forma rápida ali, e com certeza, né, pensar nessa saúde, nesse comportamento e nessa é quase eu diria que é uma conscientização, basicamente, né? Que envolve tudo isso também aí no manejo desses animais também, né? Que são Interessante. incríveis. Muito interessante. Bom, no caso de indicar então a albumina para suas amigas veterinárias, você falaria o que para elas? Indicadíssimo. Inclusive é interessante porque quando eu falo sobre, vem um monte de perguntas, né? Mas como? É gostoso, não é? Muita gente pergunta sobre essa questão da palatabilidade e é excelente, é super Não tem nada. palatável. Inclusive tem a mousse que é desenvolvida, já fez? Perfeito, excelente. Já fez a mousse? Sim, de- sim, é sim. uma delícia, né? Uma forma que eu gosto muito de utilizar é fazendo gelatina com a albumina. Como? Então, com a própria gelatina incolor. Certo. Gelatina incolor. Tem que ser incolor porque a colorida tem corante. Perfeito, isso mesmo. Lembrando que o corante vermelho é um dos piores, Olha lá. né? E é muito legal da albumina de morango que usa beterraba. Não tem corante. Aham. Então, isso é uma das coisas que é bem interessante. Eu uso geralmente a de morango com banana. Adoro bater a banana com a albumina de morango. Isso eu tomo. E colocar a gelatina incolor. Ah, coloca a gelatina, mas aí Perfeito. toma na hora? Não. Deixa como gelatina mesmo. Você come como gelatina. Vira como se fosse um mousse, vira uma sobremesa. E é uma excelente estratégia. Sabe Sério? aquela vontadezinha do doce ali Sei. depois do almoço? É uma ótima estratégia. Olha, Porque é zero açúcar, é zero lactose. E dá, de certa forma, até um pouquinho mais de saciedade por causa da gelatina, né? show de bola. Porque gelatina é bom pro colágeno, né? Excelente. Você Colágeno. não sabe o que é isso, né, Felipe? Você é nova ainda. Sei calma sim, que você aqui, chega ó. lá. Calma que você chega lá, né? Bom, legal. Então você fala isso e elas são adaptas, elas aderem à tua informação? Super aderente. Você palestra para essas pessoas, é isso? Bastante, né? Tanto Você nos dá aula na eventos. universidade, você faz aula de pós-graduação? Isso, geralmente nas pós-graduações, falo bastante em congressos também, que envolvem essa parte de temática, né? Tanto da medicina intensiva quanto da endocrinologia também.
O animal usa albumina, não? Em alguns Tá. casos, na nossa prática dentro da UTI, eu costumo recomendar para alguns pacientes. Para Aí- recuperação da cicatriz? Na verdade, principalmente pela recuperação nutricional, né? Pela reintrodução nutricional. Então, só para você ter ideia, às vezes nós temos pacientes em utilização de sondas, ou sonda nasal, ou sonda esofágica, nessa transição, né? E aí, a albumina, geralmente para esses casos, eu uso a sem sabor, né? Que Sem é sabor? perfeito, que aí não tem. Você faz como, pela boca? Pode ser pela boca, mas se o paciente tiver de sonda, a gente usa pela sonda. Gente, eu acho incrível ela falar o animal como paciente, né? Exato. Muito legal. Vida a minha rotina, né? Pois é, Porque- para paciente. Meu Deus do paciente. céu, eu tô aqui tentando ainda, seca a gente, eu quero seca animal, seca Meus mas é pacientes, animal, né? perfeito, exatamente Que lindo, isso. hein? Então, Bela pros atitude. cães, pros Sabe cães a gente que, costuma pra usar. gente finalizar aqui a nossa conversa, tá uma delícia, por sinal. Aprendi Se muito deixar, com a gente você. fica o dia inteiro falando. É, você fala bastante mesmo, mas fala super bem, assim, muito instrutivo. Que bom. E uma coisa que sempre foi desafio para a gente que vem de uma outra geração é essa relação muito carinhosa e respeitosa com o animal. Perfeito. Porque a gente vem de uma relação que o cachorro sempre ficava ali comendo Do lado de pescoço fora. de frango, né? Resto de comida. Perfeito. A gente não vem de uma geração de ração, Perfeito. né? Era tudo restinho de comida. com certeza. No sítio o animal era não é que ele era maltratado, mas era largado, né? No meio do mato, né? A Era gente outro vê. tipo de vida, né? É uma vida livre, quase, E digamos para a assim. gente é um desafio, dentro do mundo espiritual principalmente, é o comportamento da gente. Que nós temos que ser, o que a gente é na rua, a gente tem que ser 3 vezes melhor dentro de casa. Dentro de- E com o animal é a mesma coisa. É isso. Porque se nós, que nos propomos a ser seres humanos melhores na Terra, falando e fazendo aquilo que a gente fala, Perfeito. né? Um dos itens importantíssimo é como você tem um olhar para qualquer tipo de bicho, até para formiga. Com certeza. Com Então, certeza. esse respeito é muito importante, esse amor, essa compaixão Com certeza. pelo animal, porque tudo é amor e tudo está conectado. E esses animais, assim como o mineral, como o vegetal, eles vieram antes de nós. Perfeito. Então veio primeiro o mineral, depois o vegetal, depois o mundo animal e Perfeito. depois o ser humano. Exato. Então nós devemos honrarias, respeito e apreço Perfeito. por tudo que vem antes da gente, Excelente. né? Com certeza. Se tem alguém que não sobrevive sem esses elementos, somos nós. Mas os 3 elementos sobrevivem sem a gente. É verdade. Porque Excelente nós somos anotação. convidados a estar na Terra, mas nós, de fato, não pertencemos a ela. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Isso é Entendeu? interessantíssimo. Porque nós passamos por um processo de evolução aqui e a vida da qual a gente carrega, ela não acaba. Quando você morre, ao contrário de morte, é nascimento. A Uau. vida continua. É isso. Então, o animal precisa ser respeitado. Por isso que é tão Totalmente. importante o seu trabalho e parabéns por ele. Muitíssimo E em obrigada, nome da querido. Maxi Oves, eu fiquei muito feliz, honradíssimo com a tua entrevista. Uma aula com essa veterinária intensivista, diplomadíssima em vários aspectos, professora de pós-graduação, pesquisadora do Instituto do Coração de São Paulo, endocrinologista apaixonada, né? Apaixonada, não precisa nem falar, né? Aplica nela mesma, Totalmente. com o intestino 0 quilômetro. Acho que eu tô também, mas eu tô comendo uma bosta também, sabe? Também excelente, excelente fonte. Ótimo meu intestino. Né? Excelente. Você tem que fazer cocô sem força nenhuma. Tem que ir no banheiro, é ou não é? É isso, é isso. Isso é a consagração, né? É E verdade. a albumina não faz peidar fedido, viu? Ou com fedido. Ela explicou aqui, eu achei muito interessante também. Perfeito. Eu fiz várias entrevistas com fisioterapeutas, médicos, nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas, coloproctologista sobre a albumina e tal, mas você acha que foi muito clara na tua entrevista, assim, né? E quando você falou assim, que o pulmão, se ele está fedido, não é por causa da albumina, é por causa da desbiose. Perfeito. Você está com coisa irregular na sua flora Perfeito. intestinal. Isso é interessante até com relação a outros tipos de alimento, por exemplo, fibra. Tem muita gente, né, que relata essa questão de desconforto após comer fibra. Às vezes até coisas mais básicas, do tipo alho, cebola, alguns tipos de fruta que tem um processo fermentativo a mais, né? Então é sempre importante privando, né, essa questão do... O ferido é sinal do quê? Pode ser sinal de desbiose, de fermentação excessiva, bactérias maléficas no intestino, né? Então, vale muito a pena procurar um nutrólogo, procurar, né, um gastro, principalmente,
porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, não tem como. E essa interação ela é muito próxima e pra gente faz todo sentido a gente olhar com muito carinho, né? Eu brinco quando eu dou as aulas, falo, já agradeceu o seu intestino hoje? Já agradeceu o seu sistema imune hoje? Porque se não fosse por eles, a gente não tava aqui, né? Ai, você merece. Ela merece. Eba, presente, Olha, adoro. Tem muita coisa legal, que o bolinho, você já come, né, o bolinho? Como, adoro, adoro. É. O de maçã é meu favorito. Você deixa lá no consultório ou só na sua casa que você faz? Geralmente em casa. É. Geralmente em casa, mas tem E- inclusive fãs, viu, por aí do bolinho. Ó o pauzinho pra panqueca, ó. Excelente, excelente. A maionese Que é muito também. boa também. Essa maionese em pó, que é super fácil de Muito preparar. legal, muito legal. E principalmente falando da parte sanitária, né, da maionese. A gente sabe que a gente tem, quando a gente fala do ovo in natura, a gente tem a questão da salmonela, que é muito, né, discutida hoje em dia. Essa daqui a gente basicamente se isenta desse tipo de problema, né? E é aqui muito tá interessante. as calorias do suspiro que você não vai comer, mas você leva pra alguém. Ela não vai comer. Acho que Muitíssimo não obrigada. tem Baixo açúcar aí? índice glicêmico, Vê se tem açúcar aí. excelente. Baixo índice glicêmico. Deve ter um pouquinho, né? Eu acredito que não, viu? Tô Não? achando que. Pois eu conto pra vocês, mas eu acredito que. E aqui tá isso aqui Super que baixo eu índice, achei não. o máximo. Você colocar no Olha isso aqui que legal, gente. Apaixonada por isso, gente. Eu ia ficar muito triste se eu não ganhasse. Não é? Tô feliz. Tá aqui, é tudo seu. Eba, adorei. Aqui, ó. Brinde é sempre bom, né? Muitíssimo obrigada. A gente adora um presente, né? Ó, Então, é Camila, sempre que prazerzão te conhecer, viu? O prazer foi meu. Coloca uma foto dela aí surfando pra gente ver. Vamos ver. Essa foto aí, antes que praia que você tá aí? Ah, essa daí a gente tá em Riviera. Ai, mas você. É bom pra surfar em Riviera? Demais, excelente, maravilhoso. Qual a melhor praia do litoral sul pra surfar? Eu sou muito fã de Riviera, Praia da Baleia também é excelente, Camburi. Aí é norte, já, né? Mas Aí é a parte a boa, gente né? vai, a gente vai, é muito bom. Eu surfo, recomendo. eu adoro surfar lá em Almada, em Ubatuba, que não tem uma onda naquele lugar. Fico lá boiando. Vou boiar, que é uma beleza. Eu não tenho essa relação com o mar, não, viu? Ah, Apesar de eu mergulhar, Acho que eu ia falar mas um eu não mergulho. tenho, eu acho que pode ser que esse medo, essa coisa, não é medo, mas medo não tem porque eu mergulho. Né? Perfeito, Mas se perfeito. falar que eu vou sair do barco e pular na água, não tenho essa coragem. Olha só que interessante. Se não tiver pé, eu não nado. Olha só. Que loucura isso, né? Interessantíssimo. Mas deve ser né? alguma coisa relacionada. Como eu faço expansão de consciência, deve ser relacionada com a minha vida passada. Com certeza. Com certeza. Mas mergulhar com o equipamento eu vou. Tranquilo, olha só Tranquilo. que interessante. E tem pessoas que é ao contrário. Então, às vezes, as pessoas têm um medo maior relacionado ao fato de não conseguir respirar É. no ar, né? E tá respirando pelo bucal, né? Pelo oxigênio do cilindro. Aham. Então é Muito bem legal. interessante. Prazer conhecer lá. Prazer foi todo meu. Gostou da entrevista? Gigante, excelente, muito bom estar aqui com vocês. E tudo que a gente consegue contribuir, tudo que a gente consegue permitir nessa. Eu sempre brinco, né? Esse alinhamento, essa divisão de experiência, essa divisão de conhecimento, né? É sempre muito produtivo para todos os lados. Então foi um prazer gigante estar aqui com você. Obrigado, Muitíssimo querida. obrigado. Obrigado, Muita então, luz pra você. Contem sempre comigo. Certo. E duas coisas que eu falo sempre é pensamento positivo sempre e fiquem com Deus. Beijo no seu coração. E para Beijo, você que gente. nos assiste aqui, direto da FIPAM com a Maxi Ovos, né, do Grupo Shinoda. Estamos aqui na edição de 2025, a FIPAM, que é a maior feira de panificação e confeitaria Incrível, tô da América Latina. Quantas pessoas circulando por aqui. excelente, Muita muito coisa legal. gostosa para comer e você não vai comer nada mesmo que você. Vou sim, que agora eu vou dar uma volta Ah, na vai. feira. A feira tá ótima, vai pegando a sacolinha. Excelente, com certeza. Entendeu? E aproveitar o Muito seu momento de relax. Com certeza. Obrigado é isso por mesmo. desprender o teu tempo. Super obrigado. Por dar essa Excelente aula estar pra com gente vocês. aqui, viu? Muito obrigado obrigada, mesmo. Seja obrigada. muito feliz. Gratidão, Muita luz e vocês paz. também. E para você também, muita luz e paz. Em nome da Maxi Ovos, essa empresa incrível que está transformando a vida das pessoas em todo o Brasil. Tchau.